pão ázimo, que é pão sem fermento, e bolos ázimos, amassados, com leite, com azeite, e os corões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha, de trigo, os farás e porás no cesto, e trarás no cesto, com um novilho e os 2 carneiros. E até aí tudo bem, eu estou assim, beleza, tudo bem. O que Deus quer falar? Aí comecei a marcar, ó, começou Deus a me dar uns toques. Tocar assim, ó, marca aí. Então farás chegar a Arão os seus filhos à porta. Eu tenho que lembrar do tabernáculo, que a porta é a primeira entrada do tabernáculo, e a porta tem um nome lá, ela chama O Caminho. E quem se descreveu como eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi Cristo. Então, primeira coisa para ser consagrado, tem que chegar a Cristo. Você tem que chegar até a porta. Não adianta o cara querer fazer sem chegar a Cristo. Tem que chegar a Cristo primeiro, né? Depois, olha só. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda, da congregação, e os lavarás com água. Tem que se santificar, sabe? Tem que se arrepender, tem que se redimir, tem que derramar, tem que ter arrependimento para se lavar, tem que se lavar. Sabe aquele que a gente escuta muito assim, se você está em algum contenda com o seu irmão, não vem entregar seu dízimo aqui não. Primeiro se reconcilia, depois vem. Tem que se lavar para depois ir. Para subir no altar então, para ser sacerdote, então. Entende? Depois, ó, tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode. O manto do éfode? O que é o manto do éfode? Não sei se vocês lembram, depois eu mostro a figurinha ali. Mas o manto do éfode está aqui, ó. Remissão de palavras torpes. Ele fez aqui, ó, a figurinha fez uma conexão. O sacerdote não pode falar palavras torpes. Remissão disso. E do éfode, do peitoral. O que é o peitoral? Olha lá. O peitoral é onde tinha as pedras urim e tumim. Quando eles queriam jogar sorte a Deus, eu tenho que fazer isso ou aquilo, eles jogavam as pedras. E aí Deus dava orientação a eles, qual caminho tomar. O sacerdote, ele tem que buscar tudo orientação de Deus. A gente não pode fazer as coisas da nossa... Faz e depois dá errado e fala, por que, Senhor? Mas você não me perguntou. Lá na hora de decidir, você não lembrou de mim. Pode errado, Era para outro caminho, era para outro caminho. O sacerdote tem que... A consagração faz parte do sacerdote ter esse urim e tumim dentro aqui do coração dele. Tudo que eu vou fazer, eu busco direção de Deus. Amém? E cingirás com o cinto. Ele tinha um cinto também. Aqui fala assim, ó. Cinturão, peça usada pela pessoa de fé, sempre pronta. O sacerdote sempre pronto. Com caráter humilde e disposto a servir. Porque assim, você vai servir alguém, né? Eu até pensei nisso, sabe? Vou até citar mesmo. Você está pronto a servir. Se você está pronto a servir, você não pode estar vestido de qualquer jeito, sabe? Você não vai sair sem o cinto. Nas carças caem, né? Então você, eu acho que tem um sentido assim, do cinto estar bem apertado, sabe? Você está pronto para servir. Você não está lá assim, pensando em outras coisas. Você está focado nisso. Você vai servir no exército, você não fardamento. Você tem a farda. Você não vai lutar de pijama. Você vai lutar com o cinto bem apertado ali.
Entendeu? Amém? Remissão ao coração pecador. Se você tiver, olha só, olha quão sério isso, batalha espiritual. Para você enfrentar o inimigo, você tem que estar em santidade. Senão você vai ouvir do inimigo assim: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem tu pensa que é para me expulsar? Se você não estiver em santidade. Então o cinturão tem a ver com isso também. Não está em pecado. Você tem que estar pronto para aquela hora. Se naquela hora vem o inimigo e começa a atacar lá você e sua família, se você não está pronto, vocês começam a sofrer e o inimigo não vai aceitar a sua palavra, a espada. Tudo bem, você pode ajoelhar na hora, se arrepender na hora, né? Mas aí, né? Até pode, glória a Deus, se arrepender e tal. Mas o que fala ali é que o sacerdote tem que estar pronto. Ele não pode estar sem o cinturão bem apertado. Tem que viver pronto. Amém? Isso faz parte da consagração dele. Né? E a mitra porá sobre a cabeça. A mitra porá sobre a cabeça. O que é a mitra? Mas eu tirei tanto sentido desse que eu não sabia o que falar, eu fiquei até chocado. Mas olha só, é Deus, né? Deus quer, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O que é a mitra? A mitra era de linho fino, remissão e altivez do seu semblante. Significava assim, ó, eu não sou importante, eu não sou o mais importante só porque eu sou sacerdote. Ele cobriu o cabelo, eu cobri. Sabe, as mulheres lá do Oriente Médio, até as que não são cristãs lá, das muçulmanas, elas cobrem. Porque assim, eu sei quanto a vocês, mas eu acho muito bonito um cabelo comprido, feminino. É como um véu. Ela cobre aquilo. Aí só fica o rostinho assim. Tem umas que usam ainda burca, aí nem o rosto mostra, né? Ela está se cobrindo totalmente, entendeu? Mas é um sinal de humildade, humilhação. O sacerdote, ele cobria também para que o pessoal não falasse: pô, que bonito é o seu cabelo, sacerdote. Ele falasse assim: não sou importante não. Não olha para o meu cabelo, não olha para mim, não olha para o que eu sou. Eu tenho um papel, tenho que cumprir também com a minha. Eu tenho um papel que vai além disso. É isso que ele quer dizer, ele abre mão disso. Outra coisa, ó. A coroa de santidade porá sobre a mitra. A coroa de santidade porá sobre a mitra. Ele colocava um véu, né, o sacerdote, mas não era só o véu. Ele colocava uma coroa de ouro aqui e amarrava. Só que nessa coroa de ouro não era para exaltar, não. Essa coroa estava escrita assim, ó: sou propriedade. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu sou propriedade dele. Essa coroa, eu tenho certeza que o inimigo, a primeira coisa que ele vê é essa coroa. Assim. Sou a propriedade dele. Mexer com ele vai ser dureza. Eu vou mexer, mas aí eu vou estar tocando na menina dos olhos, a parte branca do olho. Eu vou estar tocando na menina dos olhos de Deus se eu mexer com esse camarada. Porque nele, na testa dele, está escrito assim: eu sou propriedade de Cristo. O inimigo até treme, ó. Não vou mexer com esse camarada não. Esse é o sacerdote. Ele é a menina dos olhos. Mas aí as pessoas não querem vestir o turbante, querem se exaltar, não querem colocar, aí não veste o turbante e não põe coroa também, né? Então aí deixa de ser propriedade de Deus. Aí o que acontece? O inimigo, opa, agora é a oportunidade de derrubar esse camarada, passar a rasteira nele, que ele se exaltou. Que a pastora falou assim: várias pessoas se tornam famosas no meio evangélico, às vezes se exaltam. Tira, né? Tira as vestes, tira lá, a santidade, tira. Deixou de ser consagrado, porque para ser sacerdote tem que ter isso, entendeu? Amém? Aí, e tomarás o azeite da unção e derramarás sobre sua cabeça, assim ungirás.
E o azeite representa o Espírito Santo. O sacerdote tem que ter o Espírito Santo. Tem que ter o Espírito Santo habitando nele. O sacerdote não pode subir no altar e fazer dele. E ele dá o melhor dele. Ele tem que ter o Espírito Santo. E aí ele só é canal do Espírito Santo. Amém? Depois fará chegar os seus filhos e lhe farás vestir túnicas. Também ele cuida da casa dele, né, dos filhos. Os filhos dele também têm que ir túnica. E a túnica tem a ver com santidade. Túnica também tem santidade, entendeu? Túnica tem a ver com santidade, ó. Túnica de linho fino, remissão ao homicídio. Os filhos, ele tem que proteger a família dele, que a família dele não pode pecar, porque o preço do pecado é a morte. E aí, no sentido de homicídio, eles não podem pecar contra outras pessoas, porque eles estão levando outros à morte. Se você dá um mau testemunho, ou se você fala algo que derruba alguém, você está matando a pessoa. Você está afastando ela do Senhor. Amém? Isso. Então o sacerdote tem que ter cuidado também com aqueles que são dele, da família dele. Amém? Interessante como é profunda a palavra de Deus, né? Como é profunda a palavra de Deus, né? Está aí o sacerdote, vai tudo aquilo que a gente falou. Quarta-feira, Levíticos, capítulo 16, de 11 a 14, está escrito, ó, o título é A Oferta do Sacerdote pelo Seu Pecado. O sacerdote da época, ele tinha que ofertar pelo seu pecado também, porque ele não era santo. O único sacerdote santo que não pecou foi Cristo, o sumo sacerdote. Então ele tinha que, ó, Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele. Ele expiava pelos pecados dele, depois pelos pecados do povo. E fará expiação por si pela sua casa, degolará o novilho. E aí o degolará o novilho eu marquei porque tem que tocar no novilho. Tem que tocar no novilho. O que eu sentia é que tem que tocar. A gente tem que tocar. Tem que tocar. Ele pegava o novilho, degolava. É muito louco, né? Para a sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor e os seus punhos cheios de incenso aromático moído e o levará para dentro do véu. Ele pegava o incenso e colocava lá dentro do véu. Ele não entrava. Se ele entrasse na presença de Deus, ele era fulminado. Então ele pegava o incenso lá e colocava lá dentro, ficava balançando lá dentro para encher de fumaça lá dentro. Jesus, ele rompeu o véu. Jesus rompeu, ele entrou atrás da presença de a palavra. Mas era o sacerdote da época. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem de incenso cobrirá o propiciatório e a sobre o testemunho, para que ele não morra. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo aspergerá sobre a face do propiciatório para o lado oriental perante o propiciatório e espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. A vida da turma lá era complicada. Naquela época. Jesus, o sumo sacerdote, quinta-feira. Jesus, o sumo sacerdote eterno, o qual temos como âncora da alma, seguro e firme. Hebreus capítulo 6, desculpa. Hebreus capítulo 6, versículo, vamos ler o 19 e 20. Hebreus capítulo 6, 19 e 20. O qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. O sacerdote naquela época ele tinha que botar um incenso e tal, depois que encher de fumaça, ele entrava. Mas Jesus, o qual temos como âncora da alma, seguro e firme, ele, Jesus, é o que penetra até o interior do véu, do santo dos santos.
na presença de Deus, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. A gente não precisa mais de tudo aquilo que o sacerdote fazia, né? Feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote e rei ao mesmo tempo. Então aquele véu tinha todo aquele ritual, né? Jesus já penetrou ele, Jesus já está lá no Santo dos Santos, já está lá na presença de Deus, senta à direita de Deus Pai. Na sexta-feira, ele falava de... Na sexta-feira, Hebreus 4 agora. Olha o que ele fala, está caminhando em Jesus aí. Sexta-feira, Hebreus 4, versículo 15 e 16. Jesus, sumo sacerdote, compassivo. Hebreus 4, 15 e 16, está escrito assim, ó, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, não pecou. Jesus passou aqui na terra, sabe tudo isso aí que a gente passa de aperto. A gente não deve achar que Deus não sabe o aperto que a gente passa. Sabe, depois que Jesus veio, sabe tudo. Está na pele, né? Viveu. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Não mais aquele santo dos santos do tabernáculo, que ele precisava encher de fumaça para não ser fulminado, mas ao trono da graça, o trono que está sentado o Cordeiro. Esse é o trono da graça. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Tem dificuldade? Vai até o trono da graça. Se ajoelha ao Senhor Jesus Cristo, que viveu aqui na terra e sabe tudo. Sabe tudo que a gente está passando. Se compadece, porque ele viveu aqui na terra, encarnou. Chega até, está com dificuldade? Chega até o trono da graça. Se dobra e se prostra ao Senhor, proscaneu. Uma vez a gente teve um congresso de louvor aqui, que isso nunca mais saiu da minha cabeça. Qual que é a diferença de pedir e se pedir pedindo de qualquer jeito e pedir se prostrando? Qual que é o pai que quando o filho se prostra a ele não se compadece? Proscaneu. Por que quando Marta chegou até Jesus e falou assim, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão Zaqueu não tinha morrido. Zaqueu? Perdão. Lázaro. Se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Nem que não dá para ter certeza disso, mas aparenta de ser um tom assim até agressivo com Cristo. Mas Maria, quando ela chegou, quando ela viu Cristo, ela se prostrou. E num outro tom ela disse chorando, Senhor, eu tenho certeza que se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Quer dizer, eu confio em ti. A maneira de forma diferente. Aí ele levantou ela. E ele falou assim, crê somente, eu vou ressuscitar ela. Aleluia. Pela sua fé. Vai até o trono da graça. Amém? Por aí a gente pode ver que há maneira da gente elevar a nossa oração a Deus. Porque tem pessoas que falam assim, Deus tem que fazer. Deus não tem que fazer nada. Tem que já fez. Não tem que fazer nada. Então eu me assusto com algumas orações. Lógico. É igual aquele pastor falou das estrelas lá. Ele falou assim, quando ele descobriu o tamanho, a grandeza de uma determinada estrela, que nem é a maior estrela conhecida, ele ficou 2 meses sem coragem de orar. Porque ele falou assim, antes eu chegava para Deus e começava, e aí Deus, como é que é? Vai me dar aquele negócio, rapaz? E aí Deus, como é que é? E ele assim, mandando Deus fazer as coisas. Ele falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Olha quão grande ele é, quão
pequeno e sem entendimento eu sou. Quem sou eu para mandar Deus fazer alguma coisa? Eu que sou servo, não é Ele que tem que me servir, não. Deus, se a gente morrer para cá, se a gente vencer a batalha contra a nossa carne, Ele vai nos dar o despojo, porque Ele é fiel. Mas Ele não tem obrigação de ficar dando as coisas pra gente. Ele vai dar, Ele dá porque Ele é bom. Mas fala, irmão. Fala, meu irmão. Para vencer a batalha contra a carne não é difícil. Não é fácil, não. Não é fácil. O negócio é complicado. Jejum e oração. Ó, quase 11 horas. Mas Deus é bom. Mas o Senhor é por nós. O Senhor é por nós. O Senhor é por nós. A gente tem que chegar até o trono da graça. Né? Amém? Sábado. Mas na palavra, irmão, está escrito assim, ó, que nenhuma tentação, Deus não permite que a gente passe nenhuma tentação sem que Ele nos dê o escape. Que a gente não consiga resistir. Ele é tão fiel que Ele poderia deixar a gente entrar numa fogueira que a gente não consegue sair. Será que se eu estivesse no lugar de Mesaque, ou de Sadraque, ou de Abed-nego, eu seria capaz de ter fé suficiente para entrar e sair da fogueira? Se Deus não tivesse com eles, ele não tinha. Mas eles tiveram fé, né? Eles tinham fé. Se eles não tivessem fé, eles tinham se dobrado para o rei lá. Eles falaram assim, ó, você pode jogar a gente na fogueira que a gente não vai se dobrar a você. Porque o nosso Deus, se Ele quiser, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser, glória a Deus. Rapaz, é muita fé. Mas Deus não dá esse desafio para a gente se a gente não estiver preparado. Não, mas eu vou contar Porque Ele é bom. um caso quando você tinha dois rapazes desviados da palavra de Deus. Eu comecei a falar de Jesus para ele. Aí eles falou para mim, se você falar de Jesus, irmão dessa obra, você falou para ele, eles vão brigar no porque ele tem crente para ele dá chance, ele é mal pagador, aí começou a falar. Eu sou desviado, mas estou doido para acabar isso aí, eu não aguento mais esse homem falar de Jesus, falar mal de Cristo. Aí eu falei para ele, tá vendo aqui? Eu só vou em pé aqui, onde Deus manda, se o Senhor mandou, porque eu vejo que ele tem a vontade de Deus. E se ele vier chegar aqui e Deus mandar para falar com ele, eu vou falar. Aí ele virou para mim, então vocês dois vão brigar. Aí daí um pouquinho o cara estava em cima do andar e falou para mim assim, eu falei no bicho, no árvore dele caiu lá embaixo. Aí chegou aquele senhor. Eu estiquei a mão, peguei na mão dele. Pegou ele na mão. Aí eu falei, Deus te abençoe, que você tem vitória em nome de Jesus. Na hora que eu falei isso, irmão, ele olhou para mim e gritou, a sua bênção eu aceito, mas a desse Deus que você está falando, eu não aceito não. Meu Deus, aí, mas gritando alto mesmo. Eu falei, se você não aceita essa bênção de Deus, é problema teu, mas eu não vou negar o Deus vivo e verdadeiro. Pode você não aceita, não tá? E mais a mais, se eu estou aqui agora, nesse momento que você está aqui, é por causa da vontade dele, você não é dono nenhum. Nem que o senhor levantar, nem que o senhor deitar, você não é dono de nada. Dessa maneira. Ele me falou, eu sei que eu não sou dono de nada, mas uma coisa é certa. Eu vou ficar rodeando a terra, vou infernizar a vida de muita gente. Vai ser problema teu, tá? Mas eu não vou negar o Deus vivo e verdadeiro que você. Foi assim. Deus está dando a oportunidade para pessoas, né? Acho que a turma